Ora, muito bem-vindos ao 18º episódio do Lucian Steve Podcast Show. Diogo, estás de volta a um mês um bocado caótico de corridas, por isso conta-nos como é que foi. Sim, foi bastante caótico. Consegui fazer 3 países em 3 fins de semana. Uh, ou melhor, 2 continentes, não é? Ah, Isso foi o que trouxe os principais problemas. Não é de todo raro fazer 3 países em 3 fins de semana, mas o problema foi que a corrida do meio foi no Brasil ixi. e então complicou um bocadinho as coisas. Começou tudo no Abestonia, Itália. Principalmente isto. Estas corridas não vêm na melhor altura, principalmente porque vêm depois do verão, então é difícil treinar no verão, principalmente aqui em Portugal. É preciso ser um kit ilegal, não é? Porque nem sequer se pode andar de moto na montanha. Mas percebo, principalmente, por exemplo, a Abbestone é uma prova que é em Abetone, que é uma estância de ski italiana. A prova é 1600 metros de altitude, por isso, ou é nesta altura, ou então está com neve, por isso Uhum. eles usam esta altura para fazer a prova. E estes países, e principalmente com essa altitude, não têm tanto os problemas de incêndios como nós temos em Portugal, por isso para eles faz sentido. Ainda para mais é uma prova direcionada para o público, multilap, com, com ticket sale, por isso eles querem é ter público. Se tiver um dia miserável, ninguém vai. Por acaso teve 2 dias fenomenais não estava muito quente, também não estava frio, ou seja, para andar a pé estava super bom, confortável. E ainda para mais como aquilo sendo uma estância de ski, de umas secções para as outras, apesar de não ser longe, tinhas que subir ou descer. E o pessoal conseguiu usar as cadeirinhas e tudo mais Eh, ou estava Conseguia, fechado? estavam a funcionar, mas para a prova não valia a pena porque o percurso principal, que Hum. nós fizemos sábado uma sprint race de 1 hora e domingo a corrida principal de 2 horas. eh, Era tudo. Acho que o percurso tinha 3 km e pouco, ou 4 km, por isso não te compensava usar as cadeirinhas, porque nos anos anteriores do Avestone, eles mudaram o formato, porque as restrições ambientais são cada vez maiores, não é? Então eles já não conseguiram usar toda a área que têm lá disponível. Nos anos passados, sim, usava-se as cadeirinhas porque era uma volta, então usavas as cadeirinhas para ir ver secções diferentes. Ali, como era tudo na base da montanha, não foi preciso. Em relação ao formato, gostei do formato, tem muitas vantagens. O formato foi basicamente no sábado de manhã, tivemos uma enduro test, uma volta, para definir a ordem de partida para a corrida de qualificação, que era a corrida de sábado à tarde. Essa Enduro Test tinha mais ou menos 7 km, bastante técnica, típica Enduro Test italiana, se calhar ainda mais para o técnico do que para o rápido, sempre entre árvores, raízes, pedras, escorregadio, bastante difícil, como não sei se viram no vlog, mas se não viram tem que ir ver. Tivemos um problema com o despertador, não tocou, chegamos bué em cima da hora, arranquei, tipo, cheguei ao paddock a 1 minuto da hora de arranque, então arranquei um bocado frio. Por outro lado, não sei se fazia grande diferença, visto que fiz mais ou menos o mesmo lugar no X-Pan e no Abeton, mas, mas pronto, 18º na qualificação, significava que ia arrancar de 18º na corrida de qualificação de sábado, que foi basicamente o primeiro piloto arrancava, depois, acho que era 30 segundos depois, arrancava o segundo, 30 segundos depois arrancava o terceiro, 30 ou 1 minuto, não sei bem. E depois todos os outros pilotos eram de 10 em 10 segundos, então arrancávamos todos muito, Hum. muito seguidos. Foram para contexto, a prova é organizada pelo Michele Bossi, que é um piloto com muita experiência no hard enduro e no trial, por isso ele já tem noção. A primeira subida ele sabia que ia dar problema, então acabamos por cortar essa primeira subida na primeira volta, fizemos o percurso da Silver. Eles acabaram por ter 3 percursos distintos, Silver, Bronze e Gold, que, Paulo, se me estiveres a ouvir, eu acho que é os nomes ideais para a prova como Lagares, porque é fácil para as pessoas de fora conseguirem perceber. Expert, Hobby, XL, tipo, é uma coisa difícil. Acho que se unificar os nomes é uma vantagem, pequena à parte. Mas pronto, aí fizemos a parte Silver, e pronto, foi basicamente o meu primeiro contacto com uma prova de Extreme do Mundial este ano. Então, pronto, não foi um bom primeiro contacto, principalmente o ritmo muito alto, uma corrida de 1 hora muito intensa, o percurso bastante difícil, escorregadio. E a ver a pé já parecia difícil, mas as pedras ainda estavam mais ou menos secas. Só que aquilo era tudo na sombra e à base de rios.
não que tivessem água, mas, ou seja, leitos de rios, está sempre úmido. Então o percurso dificultou muito e principalmente arrancando 18º, quando eu passei já estavam as pedras muito mexidas, já com Então muita umidade. lama. É. Então sofri bastante no sábado, acabei por cair, parti o pousa-pés. Eu tive que fazer, cair logo na primeira volta, ainda para mais a descer à mão, que nem faz grande sentido, não é? De a descer à mão, a moto escorregou num bocado que estava mais visguento e captou-se toda lá para o meio das pedras. Partiu para os pés, ficou entre pedras e uma árvore, tive que andar a tentar tipo, empurrar o tronco para tentar tirar a moto e já nem sei que lugar fiquei. Acho que andei por aí, foi basicamente 18º, se não foi, andou Por lá aí, é. perto. Mas percebi, depois em conversa com o Eito, eu contratei o serviço de assistência da zona paddock porque estive a fazer as contas e não havia mais ninguém que quisesse ir fazer essas provas. Tentei convencer alguns pilotos, mas ninguém quis ir, por isso ficava mais ou menos o mesmo preço, achava eu. Eh, Fazer a viagem sozinho de carrinha ou contratar este serviço de transporte com assistência. Tinha a desvantagem de ter que ir lá levar a moto, mas pronto, aproveitei também para treinar num sítio diferente e, e pronto, fiquei com eles na equipa. O problema foi que tive uns problemas com os carros de aluguer e mais uns over budgets que não estava a contar, então. Mas na verdade, ter uma equipa, principalmente neste tipo de corridas, é bom porque não aconteceu nada. Por acaso partiu pelos a pé e como estava na equipa, não levei as minhas peças porque tinha uns pés a pé suplentes lá. Mas caso aconteça alguma coisa, tens sempre alguém na zona de assistência, sabes? Porque isso é quando eu vou sozinho com a Francisca é um problema porque Ela está no meio do sim, percurso ela e não te normalmente está consegue no meio ajudar. do percurso e mesmo que estivesse na zona de assistência, não Sim, não te é? É consegue sempre ajudar uma grande coisa. uma ajuda limitada. Sim. Mas ter a equipa é bom nisso, ou seja, essa parte eu sei que tenho lá gasolina, sei que tenho lá água, sei que tenho lá alguém com algumas ferramentas e com conhecimento técnico caso eu precise de alguma coisa e pronto, foi uma vantagem. Continuando, eu estava com o Wade na equipa, tivemos a falar um bocado e ele teve-me a dizer também realmente, ele também não se estava a sentir muito confortável, tivemos a falar sobre a afinação da moto e assim, eu se calhar percebi que isto vem um bocado mais por causa do Brasil. No Brasil eu já me queixei várias vezes e principalmente a ti que sinto que a moto, ou seja, na verdade acho que é das piores motos que eu já andei, a moto do Brasil, não porque a moto é má, mas Sim, por sim. minha culpa, ou seja, a primeira vez que cheguei lá foi o primeiro contacto com a moto, com pouco tempo para treinar nela, cheguei e fiz a corrida e assustei-me com algumas coisas, tipo, estava sempre a sacar cavalo em todo lado, então comecei com medidas extremas para tentar remediar isso e se calhar pus peças que não era o caminho certo, mas depois também não tinha tempo para experimentar e nem tinha outras peças também para trocar, não é? Porque estando longe de casa, apesar de RPM ter umas condições excelentes, preciso, além de peças, de experimentar e algum conhecimento Sim, e isso eles não depois podem fazer por ti. Por isso... não podem fazer por mim. Ele ainda me perguntou: olha, se tiveres aí algum setting que conheças, eu posso fazer aqui porque tem as coisas, mas eu disse-lhe: eu não tenho essa moto e nunca experimentei, por isso vou-te mandar um setting, mas é uma coisa que eu não faço ideia Sim, nem como é sabes que se vai está. resultar. Tipo, exatamente. Então, eh, ou seja, por causa disso, habituei-me a ter a traseira muito alta. Uhum. E, e foi coisas que durante como eram as corridas que eu tinha no Brasil e como era o contacto que eu tinha, porque nós aqui em Portugal não temos corridas de Arvinduro desde abril, para aí, Uhum. cujo processo da Federação da minha reclamação ainda não está resolvido, mas isso é outra história. Eh, foi essa afinação que tinha, então senti que tinha pouca tração, chegava mal ao chão, principalmente num terreno tão escorregadio como aquele. Então fiz as alterações à moto e para domingo senti-me tipo mil vezes melhor. Tanto é que passei logo quatro pessoas na primeira volta e depois mantive-me mais ou menos ali. Tive alguma sorte com a assistência do Mário, com a assistência do Moretti e também com os problemas que o Alfredo teve. Consegui subir em uns lugares de borla, mas mesmo assim andei bastante melhor e aprendi. Habituei-me um bocadinho mais ao ritmo, se bem que isso é a minha principal dificuldade agora, é aguentar o ritmo inicial. Não sei porque este ano estou com arm pump, principalmente nestas três corridas. Mas Eh, dizes, Jane, custa-te aguentar aquele começares de estalo sim, começar ou. de estalo. Ah, ok. Ou seja, a partir de uma hora é quando eu, tipo, os braços, ou seja, o arm pump passa, Hum. e entro na No teu groove ritmo, sim. e pronto, começa a correr tudo melhor. Por exemplo, eu estou a saltar de umas coisas para as outras, mas Eu percebi, também mas acho não que é. faz sentido. Sim. Agora aqui no X-Pan a minha melhor volta foi a sexta volta. Pois. Nós demos 8. E pronto, secou um bocadinho mais, e assim, vais conhecendo as linhas, vai abrindo aqui e ali, mas
Houve uma progressão, ou seja, a primeira volta foi boa, a segunda pior, a terceira pior, que foi quando eu caí, a quarta pior, e depois quinta e sexta, sétima e oitava foi sempre a melhorar, sendo que a melhor foi a sexta, depois a sétima e oitava andaram lá muito perto também. Mas isso é uma das coisas. Eu acho que isso é o que se perde em não competir diretamente com. Ou seja, nas corridas em Portugal, vou com o Diego, saímos ali no, ao minuto a minuto, ou os dois juntos, então vamos ali um bocado. Sabemos que a corrida é grande, são três voltas, Que é três ou preciso gerir quatro. mais do que Sim, propriamente começar de gás, não é? vais a gerir e sabes que, ou seja, não vai ser ali naquela primeira volta que as coisas vão acontecer, enquanto com mais adversários e com adversários bastante superiores a mim, que eu quero ir com eles, isso não acontece, não é? Ou vais com eles ou Uhum. ficas. E o grande problema desta modalidade é que eu acho que é um bocado em todos, não é? Por exemplo, no motocross, para aguentares o ritmo e para aguentares arm pump, podes não ter tanta parte técnica, mas tens o risco, não é? Uhum. É Sim, muito mais sim, 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 arriscado que sim, aqui. sim. Eu aqui caio para o lado, no motocross partes Partes todo. todo. Mas aqui depois também tens a parte técnica que não podes falhar. Então, quando estás com o arm pump e com o coração a 190, a parte técnica é muito difícil, continuas a ter a destreza Uhum. para fazer as coisas certas. Não te partes todo, mas pronto, ficas encravado, Sim, sim, perdes o sim, sim, comboio, sim, sim. perdes 2 ou 3 minutos e pronto, E já foi a tua passam-te. corrida. É. Por isso, cada modalidade tem a sua particularidade. E agora, isso é uma coisa que eu tenho, que eu vou ter que trabalhar agora. Foi um bocado uma novidade para mim, não é? Tanto o arm pump como essa intensidade inicial. Sim, mas é engraçado tu falares nisso, porque na verdade o que estás o que estás a explicar é o processo natural de, por exemplo, qualquer afinação ou processo de afinação ou de tornares a moto melhor para aquilo que tu precisas, nomeadamente uma delas sendo, por exemplo, suspensões, que é tu simplesmente teres as coisas afinadas vai-te permitir desbloquear o teu andamento. Ou seja, antes provavelmente não conseguias andar esse andamento sequer, ou seja, essa intensidade em que agora estás a notar que agora posso andar com a intensidade logo desde o início e por isso a notar arm pump. Antes tinhas outro constrangimento qualquer, quer fosse suspensões, quer fosse outra coisa qualquer, que não te permitia chegar a esse ponto. Por isso é bom, tipo, não é bom isso acontecer, mas é bom perceber que tudo se resume a tu queres tirar o maior número de pedras no sapato para te conseguires andar no teu potencial. Por isso, resume-se a isso. E tu agora tiraste essa grande pedra do sapato que tinhas da questão de setup e agora pronto, vais à parte física. O que é que neste momento está a bloquear é a parte física. E agora tens de trabalhar isso. Sim, talvez, imagina. Isto é tudo um bolo, não é? Sim, É sim, sim, difícil, sim, sim, ou sim, seja, sim. é como fazer uma receita. Se tirar só um ingrediente, aquilo nunca vai ficar bem. Por isso é tudo uma conjugação. Mas sim, essa. Também pode ter a ver com o treino, ou seja, ou pode ter a ver também com. Imagina, eu nos outros anos tinha um calendário um bocadinho mais dividido, ou seja, tinha lagares Uhum. em que, pronto, este lagar foi intenso e assim, mas foi um formato diferente, um bocado diferente dos outros anos, então com GPS, com muito mais, íamos muito mais à procura do caminho e o ritmo desceu bastante, enquanto Ah, de ok. antes, se fossem 2 voltas, já sabias mais ou menos onde era, e eu acho que o ritmo era um bocadinho mais alto. Depois, passado um mês ou assim, tinha o Esberg, mais uma prova com muita intensidade em que eu aprendia muito, então tinha mais, ou seja, tinha mais noção de onde estava o nível e Uhum. ia tendo mais contacto com pilotos internacionais com maior nível e com provas e com treinos com eles e assim, enquanto este ano, desde Lagares até agora, foi basicamente sem É. ar de enduro, Pois. e eu ir andar sozinho e tentar inventar uma linha aqui ou ali, mas depois também sozinho é sempre arriscar as linhas, É, é porque sempre se tu por mais acaso te magoas, pá, coisa, veste é complicado. é sempre mais complicado e então pronto, também essa parte, essa chapada que levas na primeira corrida também e não só isso, ou seja, as corridas do Brasil têm uma intensidade diferente e tens mais partes rápidas em que e também aqui, não é? Por exemplo, uma corrida do Nacional, se fosse com os pilotos deste nível internacional, íamos andar muito mais rápido nos estradões Ok. e ou seja, é muito diferente essas corridas multilap de volta de 3 km do que uma corrida de cabo nacional que tem uma volta de 15 ou 16. Uhum. Todo o formato da corrida é diferente. E até, eh, por exemplo, a corrida no Brasil, e onde podemos avançar agora para o Brasil, ou seja, o Abestone correu. Fiquei a admirar, ou seja, no papel foi um bocado melhor do que o que eu andei, mas senti que evolui durante o fim de semana e andei bem, principalmente tendo em conta as condições. E principalmente no domingo senti que, pronto, olha, afinal até sei andar de moto, no sábado não achava isso.
E parabéns para um excelente resultado. sim, foi. Eu sei que tu gostas de te menosprezar e dizer não foi assim tão não, mas foi um grande resultado Sim, e foi bom. mereces. Foi ali às portas do top 10, top 10 foi fixe. que foi bom, que não é uma coisa que. Eu sempre disse, um bom resultado aí nestas duas provas seria andar ali dentro do top 15, porque sei que os outros pilotos estão um bocadinho mais rodados e o nível tem crescido, não é? Porque agora fez já bastante júniores dentro do top 10, por isso o nível está a crescer e há mais investimento por parte dos pais dos pilotos em pôr os pilotos com o Mário, com o Alfredo, com as equipas, com o Rio Racing, com a TTR e assim, então tens os sul-africanos que, apesar de não serem os melhores tecnicamente, não sei o que é que eles têm na água, que são tipo grandes cavalos, tipo, Opa. não se cansa, não entendo. Tipo, vão a bater nas pedras, mas não interessa, é tipo, para a frente é com o caminho, é tipo o Nuno Pereira, Sim. tipo, não se levanta, mas também não Mas quer ninguém o saber, para. ninguém o para. Por isso, o nível subiu, o top 15 era o objetivo, consegui nas duas provas do Mundial estar dentro disso e pronto, quando defines um objetivo, depois tipo, ou seja, durante a prova, principalmente no X-Plane, o objetivo mudou um bocadinho porque estava a andar bastante bem, mas pronto, estou, no geral, tendo em conta toda a situação, estou feliz. Mas tens que explicar o que aconteceu contigo no final do episódio Sim, do Abetone. no Avestone, não sei muito bem o que aconteceu, porque primeiro a prova foi às 2h30. Hum. Então, tomei pequeno almoço de manhã e depois também não tens muito bem hora para comer, não é? Uhum. Porque se comeres, tipo, comi um bocado de arroz ali ao meio-dia, mas também acho que é preferível comer um bocadinho menos do que mais e ficar-se a sentir mal, então não sei se foi isso ou qualquer outro fator, então no fim estava tipo mal disposto, doeu um bocado a barriga, não é uma coisa muito incomum, ou seja, acontece-me principalmente pelo as coisas que vais comendo e bebendo Sim, os durante a gelos e prova, aquelas sim, porcarias normalmente. todas. Ou seja, isso também precisa de um treino eh, para o teu corpo se habituar a Uhum. ingerir tanto açúcar em tão pouco tempo, porque precisa, estás a gastá-lo. Mas no fim fui à casa de banho e, tipo, saiu uma diarreia com sangue, assim, uma coisa meio esquisita. Eu não liguei muito, mas tirei uma foto e só mostrei à Francisco, olha aí, tipo, esta cor. Ela ficou a olhar, tipo, meio desconfiada. Vais morrer. Ou Mas estás a morrer. nem sequer liguei. Depois ela é que, tipo, perguntou à amiga que é médica: olha, isto aconteceu isto. E a amiga, tipo, olha, leva-o já para o hospital. E eu, tipo, claro que não vou para o hospital, estás maluca. Mas ao longo do resto do dia, tá, fiquei um bocado mais pálido e um bocado mais sem energia, com menos energia e sempre. Ou seja, com dores de barriga, assim, acabei por ir ao hospital. Fizeram os exames, ou seja, uma ecografia, a ver se estava tudo mais ou menos, porque eu suspeitava de uma hemorragia, mas como também não tinha batido com a barriga em nada, também não souberam muito bem o que era, então ainda tenho que fazer mais alguns exames, porque dizem que não é muito normal, Uhum. por Não é, isso de todo. não é muito normal, mas não aconteceu mais. Senti-me bem, passados 3 dias já estava fixe. Ou seja, isso foi outro problema com a corrida do Brasil logo a seguir, com uma viagem Ixi. transatlântica, não é? 12 horas no avião. Havia aí alguns problemas, mas tipo, quarta-feira já me estava a sentir muito melhor, então acabei por ir à corrida. Quinta-feira já estava novo, não novo, mas Pronto para correr. sim, pá, Fixe. porque ou seja, tens a diarreia e depois essa noite no hospital tive que levar soro e assim por causa de eles achavam da desidratação e com a barriga mal também não consegues comer bem nos dias a seguir, então não estás tipo 100%. Uhum. Mas pronto, o melhor que deu. E pronto, tive essa corrida no Brasil pela primeira vez. Não sei se foi pela primeira vez, mas pelo menos Que te ano lembres. passado e este ano, desde que eu conheço o campeonato, foi uma corrida com formato multivoltas. Ok. Ou seja, lá no Brasil eles ainda têm alguma facilidade em conseguir permissões para andar na montanha, por isso eles têm feito uma volta só. Ali, aquilo é um centro de treinamento. eh, E é verdade, é treinamento mesmo porque é no Brasil, porque senão eu dava-lhe na cabeça com 100 não, é treinos. CT, CT. CT é centro de treinamento. E, e pronto, a pista, o percurso era. Foi assim uma mistura, ou seja, não era tão pequeno como a Westone como fazemos aqui na Europa, quando é multilap, nós temos foi mais ou menos como ali em Lagares, assim, um Hum. percurso de 10 km. Ou seja, comecei a ir a ver a pé e depois eles disseram, mano, esquece que é É 10 grande para km, cacete, esquece. tipo, não vais fazer nada. A sorte foi que eles dividiram em
fizeram 2 mangas, a manga de manhã com silver e mais outras classes mais fracas, e depois fizeram a nossa com gold e outras classes também. Ok. A sorte é que o percurso principal era o mesmo, então eles Uhum. marcaram bem o percurso, porque de manhã o pessoal que se perdeu e assim, e à tarde já ninguém se perdeu porque o percurso estava bem marcado, só fazíamos os desvios gold. Ganhei o prólogo, arranquei na frente, sabia que a primeira subida tinha visto e sabia que é principal aquilo que eu não sei fazer e aquilo que eu nem sequer sei se eu é que não sei fazer, se só não sei fazer no Brasil naquela moto, tá a ver? Tipo, eu gostava de agora tipo, andar com essa moto nova para perceber se sou eu, Para tirar a teima. para tirar a teima, se é tipo realmente as condições do Brasil que são Particulares. É. particulares e eu ainda não me habituei, se é alguma coisa relacionada com a afinação da moto. É E normal, pá, não tens o teu preparador sim, de sim, suspensões lá então e claro que não consegues fazer nada. É compreensível. yeah. E então pronto, arranquei na frente, o Justin ia atrás de mim, tipo, nessa primeira subida ele apanhou-me, porque isso é onde ele é Melhor. excepcional, Ok. nem é a melhor, é tipo excepcional mesmo, é das melhores pessoas que eu já vi a fazer subidas, é ele, e ele apanhou-me, já não sei se quem é que, não, pois ele passou-me, eu fui atrás dele, e ele também não estava a imprimir um ritmo muito forte. Depois, essa subida era basicamente virgem, então nós tivemos que fazer nós os nossos pivôs e arranjar o caminho. A segunda subida, a segunda parte gold, era uma subida que já estava feita, ou seja, já era mais ir No no rego, flow. É. mas também sempre com muitas coisas dessas, que ele aí também é muito bom. Eh, Tirou-me um bocadinho, depois enganou-se lá numa parte e eu voltei a apanhar. E fomos os dois, íamos os dois, depois ele ia na frente, eu fui atrás dele, pronto. Mais uma vez, também não queria puxar muito porque sabia que no Abestone tinha sofrido no início da corrida, então e quando eu vi que ele ia num ritmo confortável, pronto, olha, Vais a gerir. Yeah. deixei-me ir no ritmo dele. A minha sorte é que essa prova tinha uma zona de pedras, ou seja, assim, tipo um Carlos Dinner, não bem, mas tipo assim, esse tipo de pedras, de andar em cima das pedras. E foi aí que eu ganhei a prova, basicamente, apesar de achar que a secção estava um bocado má porque só tinha uma linha. Primeiro, isso é a minha principal queixa do Brasil: é tipo tudo sólido, tá a ver? Só podes andar Naquela linha. naquela linha onde está marcado, porque se tentas inventar, quase nunca resulta, porque ou tens ervas muito grandes ou assim. Mas quando é uma prova de, ou seja, em linha, até posso perceber que. Sim, Pronto, é difícil teres um percurso tão grande, sim, largo o com suficiente para largo poderes ter suficiente, várias. Yeah. exatamente. E tens mais sítios onde Yeah. passar e podes inventar e podes ir pelo cansaço e assim. Agora ali numa uma coisa multilap, por exemplo, na segunda volta e o Justin na frente, o Riga passou-me também na segunda volta e depois o Justin estava a sofrer lá numa parte de pedras e nós dois ficamos literalmente parados atrás dele, Pois. tipo, à espera que algo acontecesse porque não havia. Eu ainda perguntei ao pessoal que estava lá a ver, que ainda para mais essa zona era muito isolada. Era só, estavam lá 3 ou 4 pessoas que foram de Normais. moto. Yeah. E eu perguntei, olha, dá para vir por aí, dá para vir por aqui, alguma alternativa? E ele olhava, tipo, não, é tipo, tens de esperar ou fica aí. A única coisa boa quando isso acontece, boa, que é tipo, vocês de facto têm tempo para descansar. Sim, sim, sim. E depois ele, mesmo que arranque, ele já está em déficit. Isso é Certo, a única claro, coisa. mas Mas isso não é nada. Isso não por dá outro show lado, nenhum, nem nada. não, nem é parte do show. Por outro lado, é que imagina, enquanto ele está ali a sofrer, se tu conseguires passar, além dele continuar a Sim, sofrer, ainda vai ficar com a cena de foi passado. Por sim, isso sim, vais sim. desmoralizar muito mais o adversário. Sim, psicologicamente abate. Abate muito mais. Pronto, ainda para mais. E ele acabou por cair de uma pedra. O Rico conseguiu passar. Eu, quando vou arrancar, ele volta a conseguir levantar a moto. Então já não consegui. O Rigo ganhou aí um bocado de vantagem. Eu acabei por passar o Justin aí depois numas descidas. E pronto, fiz essa terceira volta um bocado isolado. Foi exatamente. Fiz essa terceira volta isolado. Cheguei à meta, mandaram-me abastecer. Tipo, não tenho que dizer, a equipa, o irmão do Rigo ajudaram-me. Tinha que ser o piloto a abastecer, tipo, ganda precariedade ali, tipo, sentado na moto, Com um sem, garrafão com um de uma. garrafão ali a. Jesus. Mas Riscavas-te a pronto, ficar assim com os yeah. tomates assim Não, mas correu tudo cauterizados. bem. Pronto, e pronto. E eu fui-me habituando um bocadinho mais à moto. A pista também foi ficando melhor.
Quer dizer, não sei se foi ficando melhor. Mais pisada, talvez. Se calhar, mas eu também me habituei muito mais, então. Ou seja, de repente notaste, ok, estes são, não, são as manhas da moto. Sim, e não foi só isso. Ou seja, nas subidas, onde era a minha parte mais fraca por vários minutos, não, eu deixei de perder aí. Ok. Mas, ou seja, o que ganhava nas pedras. De repente começaste a ganhar uma vantagem Exatamente. brutal. E depois, eu acho que o Rigo, nessas duas voltas, nessa volta e meia que foi na minha frente, deve-nos ter tirado tipo 2 minutos. Ok. Que era o suficiente para já não nos ver. Hum. E esse é o problema das provas multilap. Quando às vezes não vês, achas que tens muito mais vantagens. Deve ser Certo. isso que lhe aconteceu. Então ele ficou tipo, pronto, Mais a olha, gerir, yeah. ficou mais a gerir. E eu senti melhor, não, ou tipo, Depois tem para atacar. fui atacar, mas nem ia bem atacar, ia andar bem só, tipo, ia No flow, cada vez mais andar mais depressa, mais depressa, mais depressa, até que de repente, tipo, cheguei à parte das pedras, estava a fazer mesmo bem e está um piloto à minha frente, eu olho a ele, e ele tipo também olha, tipo, os olhos abrem assim mesmo bem, estás a ver, tipo, oi, é ele, então vejo que ele entra tipo meio em stress, estás a ver, Yeah. tipo, a tentar sair rápido das pedras. Eu quando vi isso também percebi que, pronto, estava a andar fixe, não é? Apanhei, saímos mais ou menos os dois juntos das pedras e ele acabou por fazer um erro na subida a seguir e eu passei e pensei, tipo, agora é agora ou Já dá nunca. tudo. Então, tipo, dei tudo, fiz a minha melhor volta nessa quarta volta, consegui tirar, tipo, 7 minutos. Imagina, tipo, Chaval. o melhor que eu andei. Sim. E não atalhei porque filmei a corrida toda, por isso... Eu sei só aquela facadazinha. Tipo, nem sequer atalhei, porque... E depois fiquei curioso, fui perguntar a cronometragem, estive a ver mais ou menos os tempos, e acho que tirei isso, foi tipo da minha primeira volta para essa que foi a minha melhor, que foi a quarta, tirei tipo 6 ou 7 minutos. E foi isso, imagina. Tens isso gravado? O quê? Essa volta? Tem, a melhor volta foi a que eu pus na net. Pessoal, já podem ir a GoPro não canal filmou tudo. Falhou, tipo, grande facada, falhou a 10 minutos do fim, quando foi a celebração e tudo. Eu ouvi a desligar, eu tipo, que ei. chunga. Por isso achei, tipo, o pessoal ver 3 horas. E depois, uma coisa esquisita lá no Brasil foi a prova foi 3 horas e 20. Mano, ou é 3 horas, 3 horas e meia, a parte do I20 não percebi, tentei perguntar e explicaram, mas eu nunca entendi muito bem a parte do I20, não é? Tipo, a explicação foi que era para todos os pilotos pelo menos fazerem 3 horas. Ok. Ou seja, dar um buffer para Sim, para mas vocês à frente. porquê I20? Porquê não I30? Ou Olha, 3 caga horas? Eu sei, mas... Temos muitos tópicos para falar, não vamos, Eu não sei, vamos mas perder depois... por causa disso. Não, por um lado sim, porque depois a prova começou meio-dia e 50, com 3 horas e 20, as contas tens de fazer de cabeça, não é? Ok, Tipo, para saber quanto tempo é que falta e pronto. Ok. Mas pronto, foi fixe, consegui ganhar distância e depois até acabei por ganhar com uma margem confortável. E pronto, finalmente consegui vencer. 4-1 não, 3-1? Não, ou seja, o 3-0 era porque me perdi 3 vezes. Ok. Depois nas outras não me perdi, só fui mesmo. Ok. Ou seja, foram 6 provas, Ok. 3 perdi-me. Uma que foi Barão, fiz terceiro, ficou o Mário, o Rigo e eu. E na outra foi quando foi com a chuva, que ficou o Justin, o Rigo e eu. Ok. Por isso, mas pronto, pelo Acabaste menos... em beleza. Sim, acabei em beleza, foi fixe. E principalmente era o formato, toda a gente estava a dizer, ei, agora é que é. E foi. Foi, era mesmo chuga, este é que é o teu formato e eu não fazer nada de jeito, não é? E ganhar, e por cima entras a matar, com Sim. 7 minutos de vantagem, é tipo, sim, Eu não sei senhor. se foi 7 minutos de vantagem. Mas uma vantagem grande. Sim, tipo, uma vantagem grande. A gente dá, de facto, corrobora aquilo que estavas a dizer, que quando não tens essas variáveis que são muito dependentes de se conheces ou não, e quando é mais uniforme para todos, pá, as diferenças... Sim. Pá, as reais diferenças vêm-se. Não sei se foi uniforme, foi imagina, este circuito tinha partes onde eu tenho vantagem e onde tenho desvantagem, e ao contrário para eles, por isso nas corridas normais nem sempre isso acontece. Pronto, e então, a seguir a isto, tiveste Xpania. Mais uma coisa em relação ao Brasil, que só depois, tipo, no voo em que estava a pensar, tipo, porque é que esta moto não funciona comigo? Tive mais ou menos a fazer o cronograma do que é que aconteceu. Então isso foi, na primeira prova tive esse choque de cavalo e ou seja, do quão estável a moto é. Uhum. E não é isso que eu estou habituado com a minha moto é ágil, aquela é estável. E eu pensei, tipo, como é que eu consigo pôr esta moto mais ágil? Ok. E eles tinham lá umas mesas de direção com offset ajustável, e eu acho que pus o offset, ou seja, o mais curto possível, pôr a moto mais curta. Eu acho que é isso que me tem prejudicado na subida, ou seja, porque tu, para teres
para a moto não sacar cavalo, quanto mais comprida for, melhor, Sim, não é? maior Em teoria. alavanca. Ou seja, eu acho que só me lembrei isso depois. Ih, E nem chunga. foi bem depois, foi durante ou seja, foi no sábado. Uhum. Não, na sexta. Só depois eu pensei, tipo, primeiro tenho que desmontar a moto toda para mudar isto. Depois não tenho maneira de experimentar. Pois. Por isso se calhar mais vale estar quieto, não é? E experimentar um dia, a ver se realmente o offset faz com que a moto tenha esta diferença, porque eu sou muito sensível à afinação da altura das bainhas Uhum. nos triple clamps. Eu, tipo, meia linha eu já noto. Hum. Por isso, um offset que passa de 21 para 23 ou de 22 para 24 são 2 milímetros. Que cresces a moto em 2 Sim, sim, milímetros. sim. Não é muito, não é? 2 milímetros, tipo, Parece não que não. não é nada, mas se calhar faz muita diferença, Sim, não é? sim, Porque sim. se tu aumentares 2 milímetros no tamanho da moto no eixo de trás, já se nota. Por isso fica a dúvida para Para um um próximo futuro, episódio. para um futuro eu poder experimentar isso e ver se realmente era por isso ou não. E pelo que tu também já tens dito e que tens vindo a perceber é que também és muito sensível, ou és mais sensível a mudanças de geometria da moto do que propriamente até suspensões, não é? Sim, sim, acho que, ou seja, se for entre 5 cliques e 1 milímetro Nas nas bainhas, bainhas, noto muito mais o 1 milímetro do que os 5 cliques. Por isso, cada piloto é como é é, isso, não é? sim, sim, E, sim. por exemplo, volta agora passando ao Xpania, o formato também era sábado Enduro Test e domingo a corrida principal. Por acaso tive sorte, quando ia ver o percurso da corrida principal, apanhei o Manny, então vi o percurso todo com ele. Tipo, percebes porque é que ele é campeão? Imagina, Ok. e percebes porque é que ele ganha as corridas? As linhas que ele vê, já vi basicamente provas com Quase todos os quase pilotos. todos os pilotos e vês pilotos mesmo todos, tipo, eu fico a olhar e eles tipo, vou subir aqui, 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 a pôr em pedras e assim, eu fico a olhar, tipo, Fez grande nem torre. percebo como, tipo, esta não vai ser a minha linha. Yeah. Mas, por outro lado, basicamente todas as linhas que o Manny viu eh, Eram muito boas. poderiam ser as minhas linhas, porque não eram over the top, eram linhas que faziam sentido e eram linhas que eram replicáveis ao longo de toda a prova, não é? E foi isso que eu lhe disse, tipo, eu disse-lhe isso, olha, já vi provas com muitos pilotos, mas as tuas linhas fazem sentido e as tuas linhas, por isso é que tu ganhas, tipo, tu não fazes erros, não é? E ele disse-me, olha, eu não sou flash, eu tipo, tento ser eficiente, Ele é conservador, tento, tipo, tento ver coisas que façam sentido e que eu consiga fazer durante toda a prova. Porque que me adianta fazer uma linha tipo maluca, uma se calhar hero consigo, line. Yeah. consigo fazer uma vez, só que depois acaba-se a sorte Que é que o Billy, eventualmente, não que é que é? o Billy faz? Ele Yeah. faz hero lines a torto Yeah. e direito, mas depois eventualmente fode. Mas se bem que ele agora está bem melhor nessa parte, Está menos hero e mais conservador? eh, ou está mais isso, ou está a acertar mais a zero, ou então está mais cavalo e cai e levanta-se e está tudo bem. Também seria Estás a ver? extremamente Pois. expectável do Billy. Uma das três, Yeah. porque ele agora tem andado. Sim, está a ser muito competitivo Está a ser o muito Billy. competitivo e foi outra coisa que eu disse ao Manny, que foi tipo, ainda bem que há outro igual a ti, ou outro muito parecido contigo, Sim, porque tipo, sim, sim, se sim, tu sim. andasses aqui sozinho, Não, a dar uma esquece. volta de avanço ao Avança segundo, toda. né? Tipo, não ia fazer sentido nenhum este desporto, Yeah, não é? yeah, yeah, yeah. Ia perder todo o interesse, por isso ainda bem que há alguém que Sim, consegue fazer frente. mas de uma certa maneira, ok, o Manny dava uma volta de avanço sozinho, mas agora com o Billy e eles a picarem-se, eles dão uma volta e meia de avanço. Pronto, mas não interessa, Mas tens alguém, há batalha. porque tipo, imagina, o que eu acho fixe nas corridas. E é isso que o Hard Enduro, que eu acho que o Hard Enduro vai ter que escolher um caminho Yeah. brevemente, muito em breve, que Uhum. é, tu vais preferir ver o piloto contra a pista ou um piloto contra o piloto. E é Verdade, isso que eu acho verdade, que o Hard Enduro vai ter que escolher. verdade. Se preferes que seja coisas impossíveis tipo Romania, que vês um piloto a cada 15 minutos ou 20, isso é uma coisa que eu nunca percebi dos brasileiros, porque é que vai toda a gente ver o Romania, porque, imagina, dá trabalho, tens tipo... Yeah. Vês duas secções por dia e tens que andar de carro a fundo, mas se calhar isso é É parte a cena do deles. interesse, Yeah. não é? E tens que caminhar pelo meio do monte para ir ver uma subida em que vês o man e depois tipo, estás meia hora à espera do que vem segundo, 3 horas à espera tipo, Do quarto e o quinto. do quarto e do quinto, se Yeah. calhar já nem chegam porque tomaram time bar. Yeah. Enquanto vais ali ao Xpania, os pilotos deram 8 voltas ou 9, Sim, estás tipo, deu para ver tudo. consegues ver duas secções por volta se te mexeres bem e pronto, vês 15 secções, vês batalhas, vês zonas difíceis em que vês tipo os pilotos do B e do C como eu tipo, a sofrer e os bons a passar, vês ultrapassagens, vês tudo. E pronto, acho que o Hard Enduro vai ter que escolher um bocado esse caminho. Em relação ao Mundial de Hard Enduro, alegadamente Hum. poderá ou não ter, vamos, haver uma prova em Portugal para o ano. Uhum.
É verdade. Eh, Mas temos que esperar pelas temos confirmações que, oficiais. alegadamente, e mesmo há uma prova em França também muito conhecida, que alegadamente é muito frio, vai mudar de data, por isso vai ser uma data em que já vai ser possível eu ir fazer. Ela extreme? E então também vai ser bom porque vai dar se calhar para fazer as duas primeiras provas do campeonato e entrar assim numa cena fixe. E pronto, o promotor está a trabalhar. Uhum. É assim, não sei bem, acho que ele ainda não tem um formato definido, porque Certo. o Al Extreme não tem nada a ver com Lagares, que não vai ter nada a ver com as restantes corridas. E que Espanha, com todas as polémicas que aconteceram, não sei se vai continuar ou não, se bem que eles no post que fizeram disseram que para o próximo ano Vão é o fazer? 10º aniversário. Hum. E como Mas vínhamos supostamente não é bianual. eh, Eh, uma vez a cada não, 2 anos. com o promotor antigo a ideia era eles alternarem com o Getson. Ok. Mas se bem que o Xpania tem havido estes anos todos, por isso Depois deixou de ser uma deixou de vez a ser cada dois bianual anos. porque, ou seja, eles entravam como, olha, precisamos de uma corrida. Eles como têm facilidade ali com Uhum. as permissões de terreno e assim, pronto, olha, faz um preço em desconto e nós fazemos a Nós prova. juntamos. Yeah. E eu acho que é assim que eles têm entrado no campeonato, porque eles queriam Hum, ser uma coisa bianual também, porque bienal. Não é bianual porque bianual é 2 vezes ao ano. Acho que é bienal. Posso estar enganado com o termo. Mas uma vez a cada 2 anos. bienal Sim. soa tão mal. Mas de 2 em 2 anos, porque pronto, poupar a terra Uhum. e Espanha é muito, Bastante muito chata verde e com isso. Yeah. muito. Mas eu quero perceber uma coisa, que eu vou ver Diz. se encontro aqui um padrão. Houve alguma situação ou circunstância no Xpania que tenha sido mais ou menos replicável ou mais ou menos parecida com o Webstone e, e Brasil, porque para todos os efeitos, o Webstone, tu acordaste à última da hora, ou seja, claramente no fio da navalha, se ia dar ou Não, não mas ia. pronto, isso na qualificação, não era na corrida principal, por isso há aí umas. Mas depois, claramente, definiu o resto da tua corrida. Depois Uh, tens o Brasil que não sequer sabias se conseguias fazer uma merda decente porque estavas sim, sim, tipo sim, com a sim. tripa toda virada do Exatamente. avesso. Por isso eu quero saber se no Xpania aconteceu alguma coisa também que te fez tipo, olha, eu nem sequer tenho capacidade para pensar e para me preocupar em coisas, eu só quero ir lá chegar. E depois é por isso que tu sacas estes resultados, Uh, que de repente, tipo, ou seja, se tu não tiveres capacidade de pensar, nem de andares a moer o miolo com, ei, será que vai correr bem? Será que estou preparado? Quer dizer, eu só tenho que chegar lá. não, mas não, eu adorava ser assim, mas não sei se o meu cérebro tem demasiada capacidade, por isso essa parte está sempre, não é? E ainda para mais. Uh, a prova que eu tinha mais dúvidas era o Xpania, porque levei uma coça em Itália, ir ao hospital, não sei o quê, viagem transatlântica, Pois, mais uma coça de tipo quase 4 horas no Brasil. Ainda para mais, tipo, quando percebi que estava a ganhar, dei tudo, não é? Por isso pois, foi. se derreteste, Fiquei sem água, fiquei tipo quase Ixi. uma hora sem água. Ai. Tanto é que tive grande sorte, estava um piloto, estava a dobrar um piloto nessa zona das pedras, ele desviou-se um bocadinho, mano, tens água? Está mal, Ah! tipo, vi do camelback dele, e grande cena, arranquei e pronto. Mais outra viagem, principalmente tipo Sim, a viagens de de vinda noite, é mais vinda com dura. o fuso horário, porque o fuso horário começa a funcionar Sim, tipo sim, contra sim, sim. ti, e ainda para mais, depois tens a desvantagem de Espanha ainda ser ao Mais uma contrário, hora. yeah. Yeah. Estás a ver? Ih, Então tinha chaval. tido toda essa preocupação em relação à Espanha, mas não era nada que eu pudesse fazer. Imagina, era uma decisão que eu tinha tomado, fazer o campeonato do Uhum. brasileiro todo, e ainda para mais, financialmente compensava, bem mais do que ir ao Espanha, por isso ia ser o Ias que assumir fosse, já, ia assumir o yeah. risco. Em relação à Espanha, também o formato, a qualificação foi uma indoor test, a moto, ou seja, levantei um bocadinho a frente, baixei um bocadinho a traseira, uma mousse mais dura, mas era chato, ou seja, sempre em pedras, muito técnico, Massacrante. massacrante, difícil de saber as linhas, ou seja, tipo, havia partes muito largas da pista, tu nem sabias bem por Qual onde ir, escolher, yeah. qual escolher, com muitos saltinhos, ou seja, tipo pedra solta, pedra fixa, com buracos e com muito técnico. Não andei assim por aí além, mas se bem que ali acho que foi do 11º até onde eu estava, até ao 19º, acho eu, estávamos todos entre 10 segundos. Ixi, Ou ok. seja, por isso tinhas o Billy, Extremamente competitivo. yeah, o Billy, depois tipo 20 segundos depois o Mitch, depois mais um bocadinho o Letty, depois andavam ali também todos mais ou menos ali entre 40 segundos, depois mais um gapzinho e estávamos nós. Mas pronto, a verdade é que arrancar, se seres 11º ou 20º era mais ou menos a mesma coisa, porque arrancavas na segunda fila.
sabia disso. O problema do X-Pan é que não se sabia, dava tempo espetacular sexta e sábado, domingo dava chuva e frio. Ixi. Por um lado foi um bocado de sorte porque, ou seja, a FIM já tem alguma influência e, e os pilotos queixam-se à FIM porque queixam os organizadores é como falaste com uma parede, não adianta, eles não ouvem nada. Isso é Então, uma cena do pessoal da Arte Enduro. sim, é dos organizadores da Arte Enduro. Então eles modificaram a pista para primeiro, tipo, quando fui ver a pista com o Manny, eles só deixaram ver sexta-feira à tarde. Nós vimos alguns furos e alguns paus que estavam a marcar onde era o percurso antigamente e nós Uhum. tipo, Está manhoso. ainda bem que há FIM aqui, porque senão... Exato. E pronto, esperava-se chuva, acabou por não vir, tanto como quanto era suposto, então a pista ficou um bocado mais fácil do que era suposto. Mas como falei com toda a gente, em multilap é sempre melhor mais fácil que mais difícil, porque mais fácil torna as cenas mais intensas, dás Sim. mais voltas e vai haver mais corrida. Se for mais difícil, não, de repente fazes um bottleneck e ninguém passa, não é? Yeah. Coisas que aconteceu na primeira volta ali em 2 ou 3 partezinhas e eles acabaram por abrir também aí e pronto, o percurso tenho que dar os parabéns, estava bom, com linhas para ultrapassar e acho que com a dificuldade ajustada podia, se calhar, se eles soubessem que estava completamente seco, podiam ter esticado ali a corda mais numas secções que acabaram por abrir, mas que se calhar não era preciso abrir tanto, mas pronto, acho que jogaram bem. O real problema foi na parte do Xpania Hill, mas pronto, voltando à minha corrida. Arranquei da segunda fila, motor desligado, a moto até pegou fixe, saí da gruta ali segundo, terceiro. Na primeira subida consegui passar para segundo, ou seja, 12º, Uhum. porque Sim. era do Segundo da segunda atrás do linha. Alfredo. Nas segundas pedras, não sei, tipo a moto escorregou, prendeu, caí. Tipo, caí já contra o público. Coitado do já tipo foreshadowing do que vai acontecer a seguir, né? Pronto, levantei a moto, ali tipo 14º ou 15º, consegui fazer umas ultrapassagens, de repente o Matt Green passou para a frente do grupo, eu ia em segundo do grupo, percebi que ele ia com um ritmo confortável, que era um ritmo que era confortável para mim, e pronto, eu decidi, tipo, olha, não vou atacar, porque desta experiência que eu tive destas 2 últimas corridas, arm pump e este coisa inicial, estou fixe aqui, vou tentar gerir, a tentar ver se isto passa, se passa ali, tipo, este arm pump passa e de Ou repente... seja, nessa altura já estavas a sentir Sim, arm sim, pump, mas sim. estavas a sentir que o Mas- ritmo era confortável. Sim, ou seja, era confortável para eu ir com arm pump, ou seja, se eu tivesse que ok. dar mais 5%, Já estourava. ia acabar por cair. Ok. E estranho que era mais na mão direita. Hum. Ok. Acabei por ir atrás dele, íamos os dois a fluir, tipo, foi fixe que fui vendo as linhas, onde ele errava um bocadinho eu ajustava, e acho que o grupo ia mais ou menos assim. Até que, pronto, já não sei o que aconteceu, se fiz um erro, se... Havia uma linha que... E eu depois decidi, tipo, olha, neste início, enquanto eu tiver com este arm pump, tinha lá tipo uma aeroline que eu decidi, olha, não vou arriscar aqui. Então sabia que podia perder um lugar ali, mas perdia ali, mas depois aquilo afunilava outra vez, ou seja, perdia 5 segundos. Perdia a posição, mas não perdia o comboio. Uhum. E pronto, andava ali na luta pelo 10º, com o Sony, com o Will Riordan, com o Matt Green estava um bocadinho mais à frente, mas o Alfredo também estava ali no grupo. Até que o Sony me passa nessa zero line, eu vou atrás dele, ele tipo, na subida a seguir me mete à direita, e eu estava mais confortável na linha da esquerda, vou pela linha da esquerda, consigo, ou seja, passá-lo, mas esse final era escorregadio, porque a parte de baixo era pedra da barragem, ou seja, Uhum. que a água vai limpando, e era pedra viva, ou seja, sem musgo, sem nada, e essa parte de cima não, já tinha uma relvazinha. Então tinha aqui com a moto com muito baixas rotações, e ali pés de fora, até que não sei o que aconteceu, a moto tipo, vai abaixo, mas o motor não segurou a moto. Então ela veio tipo, à velocidade que ia para cima, veio para baixo. Não, muito Fogo. mais rápido. Para cima ia tipo, quase Sim, parar. devagar, yeah. Tipo, travei a fundo com a da frente, perdi embreagem, tipo, tentava que a moto parasse, vi que não parava, tipo, sabia que tinha um precipício atrás. de ti. Então larguei-me, tipo, larguei a moto, saltei para trás, tipo, caí em cima das pessoas, a moto também caiu em cima das pessoas. Tive um bocado de sorte dela cair em cima das pessoas, não é? Porque há sempre aquela mãozinha que dá ali, não sei o quê. Voltei a pôr a moto, não ficou num sítio péssimo. Eu vá lá, vou-me conseguir safar mais ou menos rápido. Via que os outros pilotos estavam ali atrás. Meto a moto para sair.
acelero para sair, tipo, era uma pedra que se soltou, então a moto, tipo, fez aquele... E Zau, deu outra vez para cima do mesmo público. O público teve tudo a que Yeah. teve direito com o bilhete, pá. Até que o pessoal, tipo, vieram 2 do staff tentar-me tirar a moto porque perceberam que, tipo, Yeah, o público ia morrer yeah, ali. o público estava mesmo em riscos de vida. Então pronto, acabei por sair, perdi, ou seja, se tivesse aí 10º primeiro, passei para 15º. E nessa volta consegui ainda recuperar um lugar, depois passei para 14º. Acabei por passar esse outro piloto que era mais um júnior que estava à minha frente na volta a seguir, 13º. Mas pronto, perdi totalmente o contacto com o grupo da frente. Mais uma vez, a minha volta mais rápida foi na sexta volta, por isso comecei a ganhar ritmo no final e cheguei colado ao Matt Green. Tipo, houve uma parte que. Que ele Pronto, estava em 12º. ele estava em 12º. Também eu acho que ele foi um bocado preso por esses pilotos mais atrasados, Ok. como eu fui também. Mas tipo, eu vi-o no topo da subida e eu estava a iniciar. E era uma subida que, ou seja, se não tivesse ninguém, eu demorava 10 segundos. Mas pronto, eu acho que ele se calhar também perdeu aí algo de teres que ir lá em cima, mas pronto, acabei a 20 e poucos segundos dele. Pronto, nós acabamos a prova. Pararam-nos porque só os 10 primeiros é que podiam entrar no Xpania Hill. Voltando um bocadinho atrás, normalmente o Xpania Hill era reservado a pilotos que tivessem na mesma volta do líder. Mas eu acho que com o que eles viram no Abestone, que, ou seja, só o Manny e o Billy é que Billy é que estavam na volta do líder e por isso é que só entraram eles na parte, ou seja, no No X-Loop, X-Loop, que é a parte paga. O Xpania não quis correr esse risco de ter as pessoas a pagar 15 euros e estarem lá e de repente só verem 2 pilotos, Pois. não é? Então, eles sábado à noite fizeram um aditamento ao regulamento e disseram o Xpania Hill vai estar aberto para o top 10 e tu tens, ou seja, a corrida acaba às 2 horas, mas tu tens até às 3 horas para voltares a ganhar essa volta, ou seja, tipo o Billy já não está, mas eles dão-te mais uma hora para tu dares mais uma volta. E se tu dentro dessa volta conseguis igualar a volta do... Sim, podes entrar no Xpania Hill e tens tipo o resto até às 3 da tarde para acabar. O que acho que faz sentido pelo nível que está e ainda para mais as voltas. Eu não sei se eles também não sabiam que iam ser as voltas rápidas, mas a volta estava a volta de 15 minutos, o Billy e o Manny nos 12, quase 13. A minha melhor foi tipo ou 14,55 ou 15,55, não sei bem. Mas pronto, então também não era isso, dava perfeitamente tempo. Eu quando cheguei vi tipo o Billy arrancar para o Xpania Hill, passar um bocadinho, ou seja, 5 segundos ou 10, o Manny arrancar, de repente o Mário, tipo, ui, então eles estavam com grande vantagem, tipo, o Mário passou-me há tão pouco tempo e estavam a ir um em um entre fila, e eu tipo, ui, não estou mesmo a perceber isso, o que está a acontecer? E no início da prova eu tinha visto que eles estavam a reunir com o Chile, que é o organizador, o Paulo Melissa lá do Xpania, e tipo, via muitos braços no ar e muita discussão, mas tipo, nem sequer estava aí porque achei que eles estavam a discutir alguma coisa em relação ao campeonato. Mas porque é que no início do... Porque é que nesse momento não estavas com eles? Não, porque nós, ou seja, nós estávamos a ver o início da prova, mais ou menos, a ver, a palpar como é que. Porque eles fazem sempre ali umas alteraçõezinhas naquele início e nós fomos todos, tipo, tens que pôr a moto na gruta ou tipo, alinhar às 11h30 e a prova só arranca ao meio-dia, por isso nessa meia hora vais lá só para ver como é que estão esses obstáculos que eles fazem e essa parte inicial para tipo não caís logo nas pedras contra o público, como alguns fazem, não é? Mas pronto, nesse início senti ali uma tensão entre os pilotos e o organizador. De repente veio o organizador e vem não sei o quê, mas tipo, pronto, imagina. Provavelmente se calhar esqueci-me dessa parte do top 10, achei que era só os pilotos que estavam na volta do líder, então nem sequer liguei porque sabia que não ia entrar no Xpania Hill, porque quase impossível não levar uma volta de avanço deles, não é? Até o meu objetivo era não levar duas, por isso, porque normalmente no Xpania acho que foram 2 ou 3, no AB Stone foram 2 ou 3, portanto só levar uma até significava que até não estava a andar muito mal. Por isso senti essa tensão, fomos todos para as motas, tipo, o Alfredo estava um bocado nessa reunião e o Alfredo apareceu bastante depois, ou seja, só para aí a 4 ou 5 minutos de arrancar. Não pensei muito sobre isso. Depois no fim é que comecei a perceber, quando os vi em ritmo de passeio,
é que os vi, tipo, isto aqui, Aconteceu qualquer coisa. algo aconteceu, não é? E então vi o Jarvis e realmente só o Jarvis é que entrou numa parte onde estava o Pórtico a dizer X-Bunny Hill. Realmente ele demorou muito tempo a fazer essa parte, mas tipo, muito. De... Sim, o Jarvis demorou Yeah. imenso tempo a fazer. Tipo, eu de repente olhei e ele estava, tipo, o Jarvis passou em baixo, de repente nunca mais vi o Jarvis porque eu estava um bocado mais atrás e com o público. E passava para aí tipo 7 ou 8 minutos é que o vejo acima de uma pedra. Eu, ui, ele estava ali ainda. E, e só passado para aí tipo 4 ou 5 minutos é que ele saiu dessa parte para o resto onde os outros pilotos estavam. E pronto, nem sequer acabamos por ver o Jarvis a terminar a prova, porque tipo, tanto eu como muito público, porque tipo, o speaker estava a dizer ganhou o Billy, não sei o quê, foi ali o top 5. Depois outros pilotos estavam a sofrer tanto lá numa parte que tinhas que andar a empurrar e estavam tipo a fazer caminhos com os pés e não sei o quê. Ei, a sério. Por isso perdeu um bocadinho o interesse e viemos embora. Até que de repente descobrimos que afinal foi o Jarvis que ganhou, então ninguém estava a perceber muito. Tentei aprofundar um bocado mais Tópico. o tópico e também ler o que é que os pilotos puseram e assim. Pelos vistos, realmente a parte do Xpania Hill estava um bocado Perigosa demais. abusada. Yeah. E nem é só perigosa, além de estar perigosa, tinha umas partes que um bocado sem sentido. Tipo, para tu veres que tens que andar a fazer um bocado de caminhos com os pés para sair de uma. De um buraco, ou o que Tipo, seja. tipo, ganhares 4 metros, que era o que faltava para o topo da subida. Eu acho que enquanto é a parte de conseguir subir, ou sobe ou não, por exemplo, a subida final, o Billy subiu primeiro, o Manny não, tipo, subiu, não chegou bem lá, veio atrás, subiu outra vez, pronto, isso faz sentido. Houve outra subida também antes que o Billy tentou 2 ou 3 vezes, e é aí que tu vês tipo, que o Manny tem supremacia sobre as subidas. O Manny chegou lá, tipo, com metade da aceleração, pau, lá em cima, de primeira. Oh, E pronto, aí acho que faz sentido. Agora, essa parte de teres que empurrar durante desmesuradamente. 3 ou 4 minutos para sair Yeah. desse bocado, acho que faz pouco sentido. E toda essa parte é muito extreme. Por exemplo, o James Moore, a moto escorregou-lhe, veio a capotar cá para baixo. Ei, que chunga. É que depois partem as motas todas Sim, sem necessidade. e ainda para mais no fim de uma corrida, não é? Estás Yeah. ali tipo 2 horas. Pá, percebo a ideia, mas por outro lado, as pessoas pagam para ir ver os pilotos, não é? Então os pilotos também têm que ter uma palavra Claro. a dizer. E imagina, a verdade é que nem todos os pilotos querem o mais fácil, não é? Porque tipo, tens o Manny que é melhor nas subidas, o Billy que é melhor nas zero lines e nas partes mais técnicas, tens o Mário que é bom no empurrar. Então, tipo, cada piloto tem a sua vantagem, por isso cada um vai tentar trazer a prova mais para o seu lado. E eu acho que isso é uma boa coisa para autorregular a prova, não é? Por isso, se eles estão todos em uníssono contra uma coisa, é porque realmente essa coisa não deve ser muito boa, Yeah. não é? E é aí que eu dou um bocado de razão aos pilotos. Por outro lado, o Xpania também pôs um comunicado a dizer que os pilotos viram a pista sexta-feira e aquilo estava marcado desde sexta-feira. Pá, é verdade, estava marcado sexta-feira. Agora, não sei se eles fizeram alguma alteração ou não, porque assim, como não vi completamente tudo, não sei. Mas acho que tanto o Billy como a Manny disseram que era um bom dia para a modalidade, principalmente porque os pilotos se uniram e tomaram uma decisão, não é? Porque por muito que tu fales essas coisas antes da prova, não é? Tu nunca sabes muito bem como é que os teus adversários vão reagir Sim. na prova, não é? Sim, mas pela tua explicação não deu para ficar a perceber o que é que foi. Ou seja, basicamente, consoante o que tu explicaste, eles, o Billy, o Letty e o Mário, antes de irem para a Xpania Hill, saíram. Disseram, nós não vamos fazer. Ou seja, tu tinhas a pista principal. Tens a gruta, quando sais da gruta, ou seja, tu entras na gruta e é aí que marca a volta da pista das 2 horas. E a partir daí tens tipo, ou seja, depois das 2 horas, eles encaminham-te para Para a Xpania Hill. para o Xpania Hill, para outro percurso. E foi aí, o Billy parou, ou seja, passou o transponder e parou. E aí o Manny parou também. E acho que onde eles não sabiam bem o que é que ia acontecer era quando o Mário chegasse, não é? Ainda mais a correr em casa, mas quando o Mário parou, pronto, eles perceberam, pronto, estamos todos na mesma Página. estamos todos na mesma página, vamos conseguir fazer isto. E foi aí que eles tiveram a falar com a organização, acho que combinaram que para o campeonato os pontos eram decididos ali.
um à parte, o Jarvis e o Sonny Godgen não contam para o campeonato, por isso. Ok. Então há essa nuance, por isso o Jarvis ganhou, mas Não tipo, teve implicações no não campeonato. tem implicações no campeonato, que é isso que o Billy, o Manny E e o o Mário Mário se queriam. preocupam, e os outros pilotos que lá andam no campeonato. Por isso foi uma vitória um bocado simbólica. Não sei se tem prize money, não sei o que é que Pois. isso conta de cenas, mas pronto, foi. Sim, para o foi Jarvis faz ganhou. sentido, tendo em conta que ele também Certo. está apoiado por. Tem muitos apoios espanhóis, por Sim, também sim, faz sim, sentido sim. ele fazer isso. O Rodgi também, pessoa. Sim, sim, imagina, se me tivessem dito isso, eu não sendo parte do campeonato, Sim, disse, tu olha, ias na vais por mesma. aqui e vais ganhar a prova, eu não tendo acordo nenhum, não sabendo Claro, sim, nada, sim, vou sim, na sim. mesma, não é? Agora, se, por exemplo, eu acho que o mais prejudicado disto tudo, na minha perspectiva, foi o Moretti, porque, imagina, fez uma prova fenomenal, fazia quinto na prova, tipo top 5 no Mundial, principalmente em casa, e de repente fez sétimo, não é? Porque, e um quinto é aquela, Depois porque é que fez sétimo? porque os outros dois passaram para a frente dele, porque ele também foi atrás dos outros pilotos. Ele estava na reunião, Que chunga. apesar de não contar para o Campeonato do Mundo, Mas ele está a fazer o campeonato do mundo, não está? não está a fazer totalmente. Ok. Está a escolher um Então, bocado as provas. Ele fez ano passado, mas ok. diz que tipo, Não compensa. investiu bué e Não teve retorno não nenhum. teve retorno sobre isso. Por isso faz agora as provas em que acha que se vai safar. E pronto, tem safado. Imagina, um quinto no Xpania, só que esse quinto de repente é um sétimo. Pois, coitado. Sem ele ter culpa, não é? Fez tudo. E andou fixe, andou terceiro a corrida quase todo. Sério? É, Fogo. andou em terceiro. Depois, tipo, o Mário, acho que segundo o que li, teve stress de arm pump Ah. também. Então, imagina, decidiu parar nas boxes mais cedo, pai, à segunda volta, encheu a moto de gasolina, tipo, fechou as mãos, comeu um gel, não sei o quê, e voltou a Relaxou um atacar. bocadito Yeah. e. Yeah. E pronto, passou para terceiro. Depois o Moretti também perdeu um bocado, ou seja, Sim, ele não conseguiu acompanhar o comboio não da conseguiu. frente, certeza. Não, ele ia bem em terceiro, e só que, tipo, não sei se é falta de experiência, se isso, se depois o Mário e o Wade ganharam um bocado de ritmo, mas acabaram por passá-lo. Mas não interessa, tipo, quinto lugar no Xpania, Sim, é incrível, e fortíssimo, passou a fogo. sétimo, não é? E Coitado, esse yeah. sétimo não tem o mesmo, Não tem o mesmo não tem a peso. mesma Já cena. é um top 5. Já não E tipo, se fores a ver, ele deu tipo 40 minutos ao Jarvis, por isso é um resultado um bocado injusto. Coitado. Yeah, mas pronto, imagina, quem esteve lá sabe That's o que racing, foi yeah. e pá. Sim, gente, para todos os efeitos, na minha visão, ele gosta, ele quer esses resultados para poder apresentar a uma possível equipa, um bocado assim de género que lhe dê alguma estabilidade e futuro. Qualquer pessoa que esteja lá dentro sabe o que é que aconteceu. Sim, e eles, Mas é isso, não principalmente pode. em Espanha, eles conseguem, porque os pilotos normalmente são de regiões, ou seja, de populações Ok. pequenas, eles conseguem muitos apoios de. Constante dos resultados. Sim, e de apoios dessa terra, porque também lhes interessa, não é? Claro. Imagina, para o bem e para o mal, nasci na cidade, e principalmente numa cidade grande, por isso, e ainda mais nesta altura, que isso é outra discussão, não sei se para este podcast ou não, mas, ou seja, as motas já não são populares, é tipo uma Sim. coisa poluente, por Sim, isso, sim. uma cidade grande nunca está vai, propriamente a favor. não vai querer. Yeah. Enquanto se for uma vila mais pequena já tem interesse, porque vai espalhar o nome da vila de quase qualquer maneira. Eles já não podem ser tão seletivos Yeah. na- Nos meios de divulgação. já, nos meios de divulgação e quem apoiam, porque primeiro não tem muita Pessoas. escolha, né? Exatamente. E depois, pelo retorno que conseguem ter com Sim. o patrocínio que dão, é muito bom para eles. Então, Para ele era benéfico, aí sim. um quinto e um sétimo fazem alguma diferença, não é? Até porque às vezes há pódios que vão até ao quinto e conseguem sair no pódio e no sétimo já não é? Por isso foi uma facada que lhe deram, mas pronto, andou super bem e conseguiu aguentar o ritmo todo. E pronto, em relação à Xpania é um Tu bocado. acabaste em que lugar então? Eu acabei em 13º, porque como não estávamos no top 10, não nos foi permitido fazer a. Ok. Mas então tiveste o mesmo resultado que o Abestone? Não, no Aveston fiz 11º e ok. neste fiz 13º. Um bom mês. Sim, bom mês. foi um bom mês de corrida. Agora, ou seja, tinha preferido muito mais se houvesse espaço entre as Claro. corridas, porque, ou seja, do Aveston aprendi tanto, conseguia, tipo, se tivesse 2 fins de semana de treino, conseguia pôr muito mais coisas em prática. Certo. Enquanto eu passei para uma moto completamente Sim, diferente, isso foi que voltei para outra moto completamente diferente, não é? Andei talvez tipo. foi o que prejudicou mais. É teres... Não prejudicou, mas, ou seja, o conhecimento que eu adquiri no Avestonic conseguia depois evoluir. Consolidar. Exatamente, conseguia evoluir 10% durante esses dois. Acabou por não acontecer, mas Pois. pronto,
tipo, por outro lado também não há substituto para corridas, não é? É verdade. Eu, tipo, essa corrida no Brasil eu nunca ia conseguir replicar a intensidade aqui por muito que eu quisesse, a menos que, nem sei como, na verdade, porque na corrida tens outra cena, porque tens Uhum. o adversário, não é? Treinar E tens a sozinho. adrenalina, tipo, que também E, pá, influencia imenso o imagina, desgaste. isso é outra coisa, por exemplo, CrossFit tem essa coisa de bom, porque como tens a competição, Uhum. ou seja, se tu fizeres o mesmo treino de CrossFit sozinho, completamente Esquece, sozinho, sem nada saber a ver. nada, vais ter muito menos. Ou seja, até podes, se for uma coisa mais longa, até te podes ter melhor tempo porque Uhum. vais gerir um bocadinho. Não vais tipo à tolo no início, então sabes que é aquele do teu pace e vais ali e pronto. Até se calhar o resultado final é um bocadinho melhor. Mas quando tens a competição e sabes que é aquele man que tu queres derrotar, se ele fizer 5, tu também vais ter que fazer 5 com ele. Exatamente. Então, Yeah, yeah, tipo, yeah. consegues-te exceder muito mais. Isso é bom. Evoluir é isso, é exceder-te e, tipo, olha, partiu hoje, se calhar amanhã não vai partir isso. Principalmente Yeah. no ciclismo de estrada é assim que eles fazem. Tipo, há muita gente que treina assim, é tipo, vai com os bons Pois. até onde der. Olha, Yeah. hoje foi aqui, amanhã consegui mais um quilómetro a Yeah, seguir. yeah, yeah. Depois, isso depois também tem a ver com as filosofias de treino, mas Sim, sim, sim. nas motas há isso, é tipo, replicar corridas é muito difícil, não é? Yeah. E, Yeah. e foi uma vantagem ir ao Brasil porque foi mais uma corrida, apesar de não ser na moto que eu gostaria e de não aplicar todos os conhecimentos de setup, afinação, ou seja o que for, que conseguia adquirir no Abestoni, foi Conseguiste pôr benéfico. a cadência Sim, de exatamente. intensidade, professor. Não está mal. Professor, olha, parabéns por este mês. Excelente, excelente entretenimento, pelo menos estás a dar-nos a todos. Vais fazer vlog, acredito, do Sim, sim, Xpania. sim, vou fazer vlog. A ver, não sei se vou pôr o vídeo da GoPro ou não, porque posso se calhar pôr uma volta, Uhum. porque também é Sim, é curtinho 15 e dá minutos ou para. 16, porque também a GoPro não gravou o filme todo. Lá não consegui levar no capacete, levei no peito, que é um bocadinho mais chato de se ver. Uhum. Se bem que o ângulo foi bom, mas depois tem aquela coisa de se gostas de ver a moto, se não, Yeah. eu gosto de ver a moto, tira um bocado de perspectiva do obstáculo, mas tipo, vês a posição do corpo e assim, Mas mas sendo uma pronto. volta também de 15 minutos, Sim, não acho que é. não chateia muito, Yeah. mas durante o vlog vou pôr alguns clipes, principalmente dessa parte da queda e do meu breakdown a seguir. Eh, Professor, vai ser um bom vlog. sim, vai ser um bom vlog. Fantástico. Mas foi um fim de semana de muitos mundiais Certo. e todos polémicos, não é? Verdade, muita. Ih, Jesus, é tanta peripécia que tivemos este fim de semana. Nem Eh, consegui acompanhar todos. Eu, mais uma? basicamente, no Super Motocross, às 4h30, não foi muito polémico. Não. Foi um pouquinho, tipo, ou seja, o Hunter teve a ganhar até 3 minutos do fim. Certo, e depois Até 2 passou. minutos do fim, até que o Jet decidiu que sabia afinal andar de moto e passou o Tomac. Pôs uma sétima mudança. Juro, eu não sei como é que o gajo consegue. acabou por fazer segundo e ganhou o campeonato. Nas 2h30, na primeira manga, foi tipo o Digan bateu com a moto na cabeça do Do Rider Di Rider Francesco, acabou foi por cair. assustador. Foi Yeah. assustador para o Rider de Francesco. Acabou por cair, mas recuperou até segundo, o que foi. Ele sabia que. Ou Ele seja, precisava de ganhar. precisava de ganhar e mesmo assim precisava de alguma ajuda, porque O ele. Shimoda tinha que estar em terceiro, não Sim, era? e ele. Apesar da corrida ser de pontos triplos, o que ele Certo. tinha perdido com a parte de não ter travão da frente na última corrida, eu acho que estava tipo 20 e poucos pontos atrás. Ixi. E ou seja, do primeiro para o segundo, a 20, ou não sei bem, acho que era double digit. Uhum. E do primeiro para o segundo é 3 pontos, 3 dá 9, por isso não chegava. E ele precisava de alguma ajuda. Então na segunda manga decidiu inventar. Começou logo com o Kitchen, tipo, quando passou, Yeah. começou tipo a parar à frente dele e não sei o quê. Tipo, mano, o que é que estás a Yeah. Não, fazer? eu por acaso não curti Ninguém muito a estava a cena. perceber. Yeah. Depois apanhou o Shimoda e pronto, E começou aí a é que tentar. foi Yeah. ele foi pai que 3 ou 4 vezes a ver Sim, se o até fazia que. cair. Sim, e primeiro estava só a chateá-lo. Sim, sim, E sim, depois sim. não, começou a ser mais agressivo. Ouvi uma teoria que, ou seja, eles têm muito problema da FIM na Uhum. América porque os americanos têm mania que eles é que sabem, não é? Yeah. Então, Mas o SMX é FAM approved? não, Não é para não? não, Pois. não, não. Mas eles chamam-lhe World Championship só É, porque só os porque americanos é americano já, eles vivem na sua Mas própria por outro bolha. lado, também acho. Imagina, no teu perspectiva, o World Championship tem que ir a todo o World ou tem que ter os melhores do mundo? Tem que ir a todo o mundo ou tem que ter os melhores do mundo? Eu acho que tem que ter alguma variedade, não pode ser só no mesmo sítio. Acho que isso aí é um Eh, bocado. Mas tem que ter mínima variedade. Se pá, for só num país, tipo, não podes chamar mundial se é só num podes. país. Tipo, Primeiro, olha, o Mundial de Ciclismo até é só um dia, por isso.
o Mundial de Ciclismo, tipo, no ciclismo, Hum. os campeonatos do mundo e os campeonatos nacionais é um dia de prova. Sim, É mas tipo- vai mudando de sítio em sítio. Não, mas é um dia. Tá Tipo, bem, mas vai mudar de sítio em sítio. Percebes? De ano a ano o sítio é diferente. tá bem, mas imagina, as pistas também são diferentes, por isso. Mas daí haver essa questão, que é tipo, ok, neste ano o Mundial é celebrado neste sítio, mas no próximo ano é noutro sítio, porque se dá uma oportunidade se- que haja é isso, uma variedade de terrenos, de Sim, mas desafios. a variedade também, imagina, lá na América eles conseguem ter variedade de terrenos e desafios Pá, de pista yeah. para pista. De antes eu tinha essa opinião de que o Campeonato do Mundo tinha que ser por todo o mundo. Mas eu percebo a tua Mas questão. agora já entendi que o Campeonato do Mundo é onde onde tiver estão os os melhores do melhores. mundo. Sim, Eh, já não consigo compreender essa teoria. portanto, E apesar para de não Supercross ser, yeah. eles são os melhores. Apesar de Tipo, não ser FM, toda a gente quer, imagina, principalmente nessa parte das penalizações assim, querem Uhum. preto no branco. Uhum. Então, as penalizações que eles este ano estipularam foi o primeiro Dirty Riding, até podes matar o man, Mas é um aviso, não é? é um aviso. Yeah. O segundo é 5 pontos de campeonato, Certo, independentemente. certo. Então, o que é que o Digan E que foi merecido, na verdade. Sim, tipo, mas imagina, o que é que o Digan deve ter pensado? se ele não, Se eu matar este Yeah, man, yeah, mesmo que eu perca 5 pontos, está ganho, tudo. ganho vou uma vantagem. ganhar. É verdade, verdade. E deve ter sido isso que ele pensou. Sim, de certeza. Só que o Shimoda, não sei se conseguiu esquivar ou não, porque houve ali duas. Não Não sei se conseguiu. foi sorte, se foi o Digan que se arrependeu à última. Não, acho que foi tipo, simplesmente ele não conseguiu fazer aquilo que ele queria e o, Não e o sei, Shimoda tipo- passa fosse. Tipo, não. Não sei, porque. A última foi tipo. Pronto, pá, a última foi um quito, um erro, porque o Aidan tocou na moto de Shimoda sem querer muito, mas tipo, antes na curva, na ball turn, Uhum. tipo, eu acho que o Aidan, se quisesse, tinha o posto. Nas couves. Yeah. Tinha o posto nos casinos, por isso não percebi muito bem o que é que. Se ele se cortou ali, houve ali uma cena esquisita, mas pronto, ele acabou por cair, partiu a clavícula. Yeah. E pronto, caíram os dois. Sim, mas o jogo depois levantou-se e Sim, mas foi tremido porque o Seth Haymaker estava a aproximar-se. estava a aproximar-se. Não, estava na liderança e, por exemplo, o Vial passou o Shimoda quase no final. Pois foi. E bastava, se o Shimoda perdesse mais um lugar, Já não era o ganhava. Haymaker que era campeão. Por isso, Lá. depois ele acabou por passar o Vial e acabou por ganhar a E ronda e foi o mesmo campeonato. à última também. E uma cena do género passou-se na Austrália com o Campeonato do Mundo MX2, que o Simone Langenfelder, ou seja, na corrida de qualificação, perdeu um ponto só. E o Kaido Off sabia que tinha que fazer alguma coisa, principalmente depois da. Ou seja, na primeira manga arrancaram os dois fixes, o Simone na frente, o Kai atrás, fez-lhe tipo guinda block pass, Fez. tipo, guinda escandaloso. Foi escandaloso. O man fez um front flip. Mas pronto, não sei como é que ele não foi penalizado. Tipo, fiquei surpreendido por acaso. Pá, porque aí Racing? é difícil. That's Sim, racing? foi um kit. Se calhar foi. Mas sim, é verdade, é verdade porque pareceu que foi tipo, género, olha, talvez ele queria se aproximar ou tipo, Sim. causar pressão e é tipo, foda-se, foi assim um bocado mais por causa do Sim, terreno. e eu acho que o Simone também apanhou uma parte mais mole do percurso que lhe prendeu a frente e ele fez o front flip. Acho que foi um bocado mais espalhafatoso do que o Kai queria fazer. Foi tipo mais racing incident que outra vez qualquer. Mas pronto, o Simone acabou por fazer segundo, o Kai primeiro, ganhou-lhe 3 pontos, que não era suficiente, acho que ele tinha 10 ou 12. Sim. Por isso, na segunda manga, não, aí foi tipo, aí já foi mais agressivo. Mandou ao chão, depois começou a chuva, o Simone panicou, malhou mais duas vezes sozinho. E o Kai estava com um grande avanço. O Kai estava com um grande avanço e tipo, a pista estava tão intransponível, não sei se... Eu acho que ele deve ter queimado a embreagem. Não sei se foi a embreagem porque... Imagina, a moto também tem uns furos na caixa de filtro de ar muito grandes e tipo a pista ficou mesmo inundada, ficou tipo, super inundada, com poças de água. Não sei se ela bebeu água também, algo aconteceu. Possível, e imagina, o Karma é fodido. Pois, se fores a ver os comentários, é o pessoal todo a falar isso, né? Do Karma, mas... Pá, mas eu também percebo, tipo, o Kai já é a sua função, é tudo aquilo que puder fazer para conseguir manter-se campeão, ele tem que fazer, não é? Pá, percebo, mas depois onde é que tu traças o limite? É verdade, é verdade. Pá, mas isso aí os limites são definidos pelas regras. Está bem, mas imagina, um encosto, um apertar, assim, Sim. agora, tipo... Sim, o que ele estava a fazer era um bocado... E a esperar e olhar e assim, aí, tipo, como o que o Digan fez... Aí já é um bocado mais, por exemplo... Mas o Digan foi prejudicado, levou a penalização de 5 pontos. Exato, mas por exemplo, o Lucas Kuna, não nesta prova, porque já era demais.
Mas tipo, há algumas provas atrás, quando ele estava tipo a 10 pontos, 8 pontos, nunca viste, Não. pronto, se calhar apertou um bocadinho à saída de uma curva ou Não, mas pode ter fechado. era sempre limpo. Era Mas, sempre limpo. mas era limpo, não é? Então, mas não sei se calhar pelas 2,5, os manos são mais Mais se bem que o novos, são mais Lucas Cunha tem tipo temperamentais. 18 anos, por isso. Sim, mas o Lucas Cunha, tipo, apesar da sua idade, ele claramente é um piloto muito maduro. Senão ele Certo. também não se. Senão ele não se. Pá, não teria os resultados que tem nas 4,5. Tipo, lá estás a correr contra pessoal Sim, é super verdade, experiente. claro. Se tu não tens mínima cabeça, eles comem-te cebolada. Tipo, esquece lá isso. O Hurlings é um exemplo disso. Tipo, o gajo está todo empanado, mas o gajo, quando quer, joga as suas cartas bem e come-os todos de cebolada. Por isso, é um bocado por aí. Acho que o Lucas Cunha, nesse aspecto, demonstra imensa cabeça. Tipo, até o Pete Bayer, tipo, já falou várias vezes sobre isso. Que ele está super surpreendido este ano. Primeiro ano de 4,5 dele de apresentar estes resultados, e não tanto pelos seus resultados em si, mas pela maneira como ele aborda as corridas e a maneira e a cabeça com que ele gera as corridas, porque ele já teve várias oportunidades também para fazer estupidez e ele sempre impecável. Por isso, Certo? E primeiro ano 4,5, quase a ser campeão do mundo. fogo, imagina. Não há. É difícil pedir muito mais, É, não é? exatamente, exatamente. Mas pronto, todos os campeonatos e depois, mesmo nas 4,5, a última manga foi cancelada porque a pista estava Ok, indisponível. passava de motocross para Yeah. motas de água, por isso... E pronto, o campeonato já estava decidido, tipo, na Austrália, Sim, longe. Há muitas equipas que já iam mandar as motas para a América direto, porque já estão nas caixas, e então, tipo, teres todo esse desgaste de material e de yeah, peças, yeah, yeah. mais ou menos como aconteceu na primeira ronda do Super Motocross, não bem, porque na primeira ronda teve muita parte da luz que, como eles tiveram que esperar pelos relâmpagos passarem, ficou um bocado tarde demais para conseguirem fazer as mangas, mas pronto, não deixa de ser uma polémica. De certeza que houve um ou outro piloto que ficou meio chateado por não correr, porque principalmente se a primeira manga te correr mal, não é? Sim. Não podem remediar. Tens sempre aquela cena de olha, ainda para mais está lama, posso ter a sorte da minha vida. Sim. Mas pronto, mais uma polémicazinha no motocross, ou seja, super motocross com polémica, motocross Motocross com com polémica, hard polémica. enduro com Com polémica. polémica Foi também. um fim de semana complicado para a FIM. Verdade. Mas é por isso que eles cá estão. É por isso que eles cá estão, exatamente. E para não ser um podcast só do Diogo, É no teu canal, porque estás no teu direito. também é verdade, mas segundo os rumores, e não só rumores, também queixas que vêm dos Estados Unidos, ou seja, os pilotos da KTM, os que estão lá a correr, que o Vial e o Sexton, queixam-se muito principalmente do amortecedor de trás. Tanto é que o Vial na última ronda do campeonato nem sequer correu, tipo, fez a primeira manga e abdicou da segunda, disse que Motocross, tipo, não se sentia confortável com a moto. Algo que foi muito polémico, é muito discutido pelos mídia. Ou seja, os pilotos europeus não estão com muito bom nome nos Estados Unidos. Verdade. Tipo, como tens o Prado, não é? E depois Yeah. tens o Vial. Verdade. os dois e tipo, por um lado eu senti-me um bocadinho o Prado quando estava no Brasil, tipo, estava sempre a queixar da moto, e depois eu pensei, tipo, mano, se calhar não é a moto, és mesmo tu. Mas pronto. Aliás, eu por acaso estava à espera que o Vial, que o Prado fosse correr na KTM no SMX. Mas... Sim, mas não deixaram, a Kawasaki não deixou. Ah, não? Okay. Tanto é que a Kawasaki não deixou, acho que nem é tanto a Kawasaki, acho que o maior problema está a ser a Monster, porque ele tem um contrato pessoal com a Monster. Ah, é? E pronto, tipo, Red Bull KTM, não é? Ok. Monster, tipo, vais ter que acabar. Tipo, tens que escolher um caminho. E provavelmente, não sei se o contrato é anual, estás a ver? E se calhar ele pensou, ok. tipo, não me vai compensar a perder 600 mil euros por fazer o Motocross das Nações ou o Super Motocross, então ele preferiu não... Ah, mas então significa que ele não vai fazer o Motocross das Nações? O Motocross das Nações não. E além disso, a América acabou por ficar sem equipa, não é? Porque o Digan partiu clavícula, o Sexton matou-se todo. Pois foi. Então eles agora estão com uma a ver quem é que vai ser. Em princípio vai ser o Hampshire, Justin Cooper e Leighton Mack. Pois, coitados. Um deles Eles tinham uma grande hipótese. Provavelmente a melhor hipótese. Yeah. E agora também não está mal, mas está mais renhido com a Austrália. Sim, com a França. Sim. Mas pronto, eles tinham muitas queixas do amortecedor de trás, principalmente de fading do amortecedor de trás. Já no Supercross já tínhamos visto o Sexton com uma conduta impressa 3D que vinha da ventoinha do radiador para o amortecedor para tentar arrefecer. E o que eu ouvi discutir é que, tipo, na Europa ninguém se queixa. E pronto, na parte de Supercross posso dar de barato porque não tem nada a ver. Sim, com motocross. Com motocross, tipo, todas as forças envolvidas, não tem nada a ver. É muito maior. Settings não tem nada a ver. Sim. Mas agora, motocross para motocross,
não imaginaria que um setting europeu seja assim tão diferente de um americano, não é? Porque é que há tanta queixa na América e do lado europeu, tipo, até foram campeões do mundo, vice-campeões do mundo, nas 4,5. Tipo, o que é que achas que A pode única ser? Achas que é coisa, o setting? ou seja, é curioso isso acontecer só na KTM e não tipo, nas motas da Gás e da Husqvarna. Se bem que talvez também, se formos a ver, a minha teoria poderá ser o nível dos da KTM, como é substancialmente maior que os da Husqvarna e Gás, em termos dos pilotos, eles claramente estão a pressionar muito mais e estão a ser muito mais agressivos. São os únicos que estão a lutar pela liderança nos campeonatos do grupo KTM. Se poderá ser isso, eles poderão ter até tipo, settings um bocadinho mais agressivos que levem a esse fading, ou então a questão até do calor, mas isso aí não justificaria no Super Motocross, porque isso aí é feito à noite, está fresco, não aconteceria tanto, mas no motocross Verdade. poderia acontecer, porque aquilo é feito durante o dia e lá é tipo, o motocross é feito no verão em particular e lá é quente para chuchu e nos sítios onde eles fazem aquilo é bastante quente, por isso poderia ser isso. Mas que é interessante é porque de facto as escoras e as bielas são iguais entre as três motas de Gás, KTM e os Husqvarna. Isso é interessante perceber que está a haver esse fading. Pá, já é tendo em conta o nível a que os amortecedores estão, tipo, é curioso isso estar a acontecer, porque é preciso mesmo aquilo estar no limite mesmo. Tipo, e é curioso, se poderá implicar alguma necessidade de redesign até do próprio corpo de amortecedor, uma coisa assim do género, para poder absorver mais calor. Tipo, é uma das maneiras mais simples de tu conseguires. hum, Ou trocar os pilotos, que é o Hum, que vai acontecer. Pá, por um motivo ou outro, eles vão trocar os pilotos, quer queiram, quer não. Por isso poderá ajudá-los a resolver o problema. Tipo, e vão, pá, isto deixa de ser um problema. Vamos ver, pá, para o ano saberemos. Mas é uma questão interessante, porque hoje em dia, como nós sabemos, tipo, hoje em dia os amortecedores já são peças bastante testadas, bastante fiáveis até, e é muito difícil de uma pessoa, até pilotos muito bons, conseguirem levar um amortecedor ao limite. Por isso, estarmos a ter este tipo de problemas ou este tipo de questões nos dias de hoje é interessante, porque significa que claramente o nível continua a aumentar e significa que o desporto claramente não está a estagnar. Isso é muito fixe. Perceber que É verdade. tecnologicamente está a haver limitações de um lado ou do outro, ou seja, pode ser mais para umas equipas aqui numas coisas, mais para outras equipas noutras, mas saber que tecnologicamente está a haver limitações é muito interessante, porque normalmente é sempre o contrário que acontece. Por exemplo, até durante Nunca muito tempo, falamos. sim, durante muito tempo que o pessoal que critica que as 4,5 já são um potência a mais, porque já não é preciso mais, porque significa que tecnologicamente está mais avançado do que os próprios pilotos, a técnica dos pilotos. E é curioso isto estar a acontecer porque significa que está a haver um bocado em inversão. E é interessante. É ver, Sem dúvida. é ver o tipo de soluções que o grupo KTM poderá vir a encontrar para dar resposta a isso, mas é interessante. Claramente, tecnologicamente não estamos a estagnar, isso é fixe, é uma das coisas que eu até já andava a ficar tipo, pá, qual é que poderá ser o próximo salto e os fabricantes estão a ter lenha com que se queimar para ter que arranjar soluções, por isso é fixe. E pronto, acho que também finalizamos o episódio. Este episódio não tínhamos perguntas porque tínhamos muitos tópicos interessantes para vos querer trazer. E por acaso foi um episódio que nos passou a correr. E sendo assim, finalizamos este episódio. Pessoal, muitíssimo obrigado. E vemos no próximo. Espera, não queres dar os parabéns? Sim, é verdade, obrigado. Queria também só dar os parabéns aqui a dois pilotos portugueses. Ao Diego por ter ganho o Campeonato Super Enduro, parabéns. Foi bem merecido. Tiveste umas excelentes lutas, não só aqui com o Diogo, como também com o Luís Oliveira. E por isso, parabéns. E também dar os parabéns ao Martim Ventura por agora fazer parte da equipa da Honda, mesmo que seja para já em Rally 2, mas honestamente, ao trabalho e ao brio com que ele tem posto nos últimos anos, deverá ser simplesmente uma questão de tempo até que tu conseguires alcançar a equipa de fábrica. Por isso, parabéns e pá, desejo todo sucesso nos próximos anos. Pessoal, obrigadíssimo por verem e até a próxima. Até a próxima. Tchau!